Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches. Vamos para mais um vídeo de teoria geral do processo e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre litisconsórcio. Me encontrem nas redes sociais, tem bastante coisa lá. E aqui, se você não estiver inscrito ainda, clique, você já estará automaticamente inscrito no meu canal. A gente tem vídeo toda semana. Pois bem, litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Qual é o conceito de litisconsórcio? É só decompor a palavra. É um consórcio para a lide. Ok? Simplesmente é a existência de mais de uma pessoa no mesmo polo da relação processual. O processo é uma relação jurídica entre três sujeitos. Dois sujeitos interessados, autor e réu, e um sujeito desinteressado, órgão jurisdicional. O litisconsórcio é a presença de mais de uma pessoa no polo ativo, e aí você tem litisconsórcio ativo, ou no polo passivo, litisconsórcio passivo, vários réus. Okay? Vamos estudar como se dá a relação entre eles e a parte contrária, entre eles e a própria relação processual. Vamos entender a classificação do litisconsórcio. Essa primeira eu já falei para vocês. Litisconsórcio ativo, mais de um autor. Litisconsórcio passivo, mais de um réu. Litisconsórcio misto, vários autores e vários réus. Também pode ser classificado o litisconsórcio em facultativo e necessário. O que é o litisconsórcio facultativo? É aquele não obrigatório. Dá uma olhada aí no artigo 113 do Código de Processo Civil. Okay? Então, permite-se a formação do litisconsórcio, mas essa formação não é obrigatória. Isso é o litisconsórcio facultativo. E aí você vai perguntar, quando que é permitido o litisconsórcio facultativo? Quando que é permitido que mais de uma pessoa se agrupe para formar o litisconsórcio? Vamos analisar. Quando exista comunhão de direitos ou obrigações. Então, aquelas pessoas que vão se agrupar, elas têm o mesmo direito ou a mesma obrigação. Ok? Então, comunhão. Estão todos envolvidos na mesma relação de direito material. Então, imaginem que o credor tem 3 devedores solidários. Ele pode cobrar de um, mas pode cobrar de todos, se ele quiser. Mas se ele quiser cobrar o todo só de um dos devedores, ele pode. Afinal de contas, isso é a solidariedade. É a possibilidade do credor, solidariedade passiva, né? É a possibilidade do credor cobrar de um dos devedores a parte dele e a parte que cabe aos outros devedores. Comunhão de obrigações. Pode entrar contra um ou contra todos. Se entrar contra todos, é litisconsórcio. Mas como ele não é obrigado a fazer isso, trata-se de litisconsórcio facultativo. A outra hipótese é a conexão. O que é conexão? Dá uma olhada no artigo 55 do Código de Processo Civil. Conexão é a identidade de causa de pedir, de fundamento pelo qual a ação está sendo ajuizada, ou seja, mais de uma pessoa está ajuizando a ação pelo mesmo motivo. Por exemplo, um acidente. Um acidente. Então, se várias pessoas pretendem processar outra ou outras por um acidente, pelo mesmo acidente, a causa de pedir é a mesma. E então, todas podem entrar como litisconsortes. Tá? Também pode haver conexão
pelo objeto. Vamos imaginar que duas pessoas queiram brigar contra uma terceira pelo bem, pelo mesmo bem. Então elas podem agir em litisconsórcio. Okay? Então a conexão se dá pela causa de pedir ou pelo pedido, pelo objeto. E a terceira hipótese de litisconsórcio facultativo é a afinidade de questões por ponto comum entre elas. Afinidade significa proximidade. Ok? Vamos imaginar então várias pessoas, cada uma delas celebrou um contrato com uma empresa, só que aquela empresa, pode usar o banco, por exemplo, aquela empresa, aquele banco tem um contrato padrão. Então todo mundo que contratou com aquele banco tem as mesmas cláusulas contratuais, porque o banco usa um contrato padrão. Então, cada um tem o seu contrato. Não é um contrato só, são vários contratos, cada cliente com a sua relação contratual. Porém, existe uma afinidade, porque os termos dos contratos são iguais entre todos os contratantes, entre todos os clientes do banco. Então, se eles quiserem entrar contra o banco para discutir a validade de uma cláusula contratual que é comum em todos os contratos, comum entre todos os clientes e o banco, eles podem, porque existe então uma afinidade de questões. Por outro lado, nós temos o litisconsórcio necessário, obrigatório, quando a lei fala que ele é obrigatório ou pela relação jurídica controvertida ele é obrigatório. Um exemplo de litisconsórcio obrigatório está lá no Código de Processo Civil, quando vai estabelecer o litisconsórcio passivo necessário para a atuação em ações imobiliárias contra cônjuges. Então, se você vai entrar com uma ação contra um dos cônjuges e essa ação discute o imóvel, ainda que seja de um deles, salvo se eles forem casados no regime da separação absoluta de bens, trata-se de litisconsórcio passivo necessário. Quando o litisconsórcio é necessário, ele é obrigatório. Ou todos fazem parte do processo, ou o processo não vai andar. E como é que eu vou incluir pessoas no processo? Cita. Você faz a citação. Então, se o juiz verificar naquele caso que trata-se de litisconsórcio necessário, ele vai falar para o autor: autor, inclua todos os réus na petição inicial e requeira a citação de todos os réus. Providencie o necessário para a citação de todos os réus, sob pena de indeferimento da inicial, sob pena de extinção do processo. É assim que funciona a composição do litisconsórcio necessário. Vamos ver uma outra classificação. Litisconsórcio simples versus unitário. Aqui diz respeito ao resultado do processo. No litisconsórcio simples, então vamos imaginar aqui, A contra B mais C. Autor, réus. Litisconsórcio passivo. Se o B, vou até apagar esse sinal aqui. Se o B pode ganhar e o C pode perder neste processo, ou seja, se o resultado da demanda puder ser diferente entre eles, isso é um litisconsórcio simples. Porém, se o resultado da demanda inexoravelmente for o mesmo para um e para outro, se não tiver possibilidade de que um ganhe e o outro perca, esse litisconsórcio é unitário. Então, você pode imaginar o seguinte: o litisconsórcio unitário é aquele em que o resultado é uma unidade. É único, é uno. E atinge de forma igual todos os litisconsórcios. Isso é o litisconsórcio unitário. Ele é simples quando um pode ganhar e o outro pode perder. Okay? Também temos uma classificação
que é mais tranquila, litisconsórcio inicial e ulterior, ou seja, posterior. Litisconsórcio inicial é aquele que já começa na petição inicial. Então, todos aqueles que devam figurar como litisconsortes já estão na petição inicial. Aí o processo já começa com todo mundo. Litisconsórcio ulterior, posterior, significa que as pessoas vão entrando no processo com o decorrer do processo. Aqui na playlist de Teoria Geral do Processo, você tem um vídeo que fala da assistência. E lá no vídeo da assistência, dá uma olhadinha depois, a gente fala da assistência litisconsorcial. É aquela situação em que o assistente entra depois. Aí você vai ter, então, uma modalidade de litisconsórcio ulterior, litisconsórcio posterior. Quando o litisconsórcio é necessário, não dá para ser ulterior, não dá para ser posterior. Porque quando o litisconsórcio é necessário, ele deve ser formado no começo do processo. Se for um litisconsórcio ativo necessário, todos os autores devem estar na petição inicial. Se for um litisconsórcio passivo necessário, o autor deve incluir todos os réus na petição inicial para que todos os réus já sejam citados para o processo. Se o autor não fizer isso, o juiz o intima para fazê-lo sob pena de indeferimento da inicial. Então, sempre que a gente tiver litisconsórcio ulterior, a gente está falando de litisconsórcio facultativo, porque começou sem ser litisconsórcio ou sem aqueles litisconsortes estarem presentes e depois foi formado. Agora, o necessário não tem jeito, ele tem que se formar desde o começo do processo. E a última classificaçãozinha que eu quero mostrar para vocês é o litisconsórcio multitudinário. O que é um litisconsórcio multitudinário? É aquele litisconsórcio tão grande, tão imenso, que prejudica o andamento do processo. Então, quando o litisconsórcio prejudica o andamento do processo, ele é multitudinário. E essa constatação permite ao magistrado mandar cindir o processo, mandar dividir o processo. Antônio, quantas pessoas são necessárias para a formação de um litisconsórcio multitudinário? Não sei, depende do juízo. Cada juízo vai entender, em cada caso concreto, pela presença da necessidade de cisão do processo, de divisão, de desmembramento do processo. Mas só pode haver esse desmembramento em se tratando de litisconsórcio facultativo. Por isso que as disposições, dá uma olhada no seu código, as disposições a respeito do litisconsórcio multitudinário estão nos parágrafos do artigo 113, que trata do litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio necessário até pode ser muito grande às vezes, mas o magistrado não pode determinar o desmembramento. Então vamos analisar agora o desmembramento do litisconsórcio multitudinário. O desmembramento desse litisconsórcio que é facultativo. Tá? Vamos dar uma olhada lá. Qual é o fundamento do desmembramento deste processo? O juiz, quando vai determinar o desmembramento do processo, o que ele tem que fazer? Ele vai fundamentar, sustentar a sua decisão no prejuízo ao andamento ou à defesa. Esse é o fundamento para o magistrado determinar o desmembramento. Como eu já te disse, isso só é possível no facultativo. E a determinação pode ser de ofício pelo magistrado. Se o magistrado verificou que tem tanta gente e que isso pode prejudicar o processo, ele de ofício determina o desmembramento. É claro que todas
né, as ações filhotes, podemos dizer assim, ficarão na mesma vara. Primeiro, porque tem conexão. Segundo, que o juízo já está prevento porque houve a distribuição. E aí você fala, Antônio, então o que adianta desmembrar e correr tudo na mesma vara? Cada processo vai conseguir andar de maneira melhor. Imagina uma audiência com 500 autores. Seria impossível. Okay? Continuando aí, também pode ser feito a requerimento do réu. O réu pode requerer o desmembramento. Se o réu for requerer no desmembramento, ele não precisa contestar. Ele faz isso antes da contestação. E ele pode fazer isso com segurança. Por quê? O requerimento de desmembramento interrompe zero contador do prazo para contestação, que recomeça a correr da intimação da decisão, seja deferindo o desmembramento ou indeferindo o desmembramento. Então, o réu que vai requerer o desmembramento, ele peticiona, requer e espera. Se o magistrado deferir, o autor vai ter que cindir, desmembrar o processo. Se o magistrado indeferir, as partes serão intimadas disso e aí começa o prazo para defesa. Ok? Muito bem. Vamos analisar agora, então, a relação entre esses litisconsortes. Como que a conduta processual de um litisconsorte influencia o outro? Beneficia, prejudica, só prejudica, nunca beneficia, nunca prejudica? Como é que fica essa situação? Regra, cada um por si. Então essa é a regra. As atuações de um litisconsorte não atingem ao outro, nem para beneficiar, nem para prejudicar. Essa é a primeira regra. Agora, no começo do vídeo, falei para vocês do litisconsórcio unitário, em que a sentença é uma unidade para todo mundo. Então, ou todos ganham ou todos perdem no litisconsórcio unitário. Por óbvio, aquele que se defendeu não vai poder ser prejudicado por aquele que não se defendeu. De maneira que os atos processuais benéficos, no caso do litisconsórcio unitário, beneficiam o litisconsorte. Mas os atos prejudiciais, não. Um litisconsorte não pode ser prejudicado pelas condutas negativas do outro. Por outro lado, no litisconsórcio simples, então no litisconsórcio unitário, beneficia prejuízo não. Esse não aqui tá uma coisa. Porque ou todos ganham ou todos perdem. No litisconsórcio simples, a gente aplica a regra. Cada um por si. Cada um faz o seu próprio benefício no processo e cada um se prejudica no processo. Porém, se o argumento feito por um litisconsorte for comum a todos, a gente aplica a regra anterior. Benefício sim. Prejuízo não. Ok? Então, eis o sistema do litisconsórcio. Antônio, dá um exemplo. Vamos imaginar, então, uma ação de anulação de ata de assembleia de sociedade empresária. Então, teve a assembleia dos sócios
e alguém ajuiza uma ação para anular aquela ata da Assembleia. Os requisitos estão nas leis específicas, não é isso que eu quero tratar agora. Só tem duas possibilidades. Ou o magistrado vai dizer que a ata da Assembleia, que a Assembleia é válida, e é válida para todo mundo, ou o magistrado vai dizer que a Assembleia é inválida, e inválida para todo mundo. Esse é um litisconsórcio unitário. A decisão é única e atinge a todos. Então vamos imaginar que neste processo, alguns litisconsortes confessaram fatos e outros se defenderam. Então, vários réus na ação. Alguns deles confessaram que realmente a hipótese de anulação existe e os outros se defenderam com argumentos muito fortes também. Se a tese de defesa veiculada por aqueles que se defenderam for acolhida pelo magistrado, vai beneficiar aqueles que confessaram. Então, olha que coisa interessante. No litisconsórcio unitário, os atos prejudiciais, caso haja outro litisconsorte com ato benéfico, os atos prejudiciais daquele litisconsorte nem a ele mesmo prejudicam. Engraçado isso. Agora, no litisconsórcio simples é diferente. Falando, Antônio, dá um exemplo de litisconsórcio simples. Ação de cobrança. Um autor, 3 réus. Ação de cobrança. Então imagine o seguinte. Esses 3 réus, se um deles alega que foi coagido a assinar o contrato. Se isso aconteceu, coação é uma defesa pessoal. Aquele que foi coagido, se for constatada a coação e tudo mais, ele vai ser isentado do pagamento e os outros vão ter que pagar. Então note que não é um litisconsórcio unitário, é um litisconsórcio simples. Alguns podem ser condenados e outros não. Agora, nesse mesmo processo, e se a defesa de um dos litisconsortes não foi coação, foi ilegalidade do contrato? Porque o contrato contém um objeto ilícito. Aí não dá para ser válido para um e inválido para o outro. Nesse caso, eu tenho um litisconsórcio simples, porque como eu disse a vocês, se fosse uma contestação alegando coação, uns ganhariam, outros não. Mas o argumento dessa defesa apresentada, qual o argumento? Ilegalidade, ele atinge a todos. Ou seja, é um argumento comum. Se o juiz acolher esse argumento, o pedido vai ser julgado improcedente e todos os litisconsortes serão beneficiados. Ok, meus amigos? Esse, então, o regime jurídico do litisconsórcio, multiplicidade de pessoas no mesmo polo da relação processual. Se você gostou, compartilhe o vídeo, ajuda bastante. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.